no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Brasil colonial. Antes de tudo, a gente precisa entender o Brasil antes dele virar colônia de Portugal. O Brasil pré-colonial ele se estende dos anos de 1500, que foi quando os portugueses chegaram aqui, até o ano de 1530, que é quando eles fizeram as capitanias hereditárias para dominar a terra. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Eu já vou avisando que o vídeo vai ser longo. Se você por acaso quiser ver partes específicas desse vídeo e não ver ele inteiro, então aqui eu vou deixar em cada minuto que tá cada parte. Se por acaso você quiser ver, pular quer dizer a parte, pra parte específica que você quer. O Brasil pré-colonial ele é conhecido como pré-colonial porque ele é antes da colônia. Só que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. Então por que ele já não é o Brasil colonial logo a partir de 1500 e só começa a ser colônia de verdade a partir de 1530? Isso tudo se deve devido à ausência de políticas colonizadoras da parte dos portugueses. Então os portugueses chegaram aqui e eles não fizeram nada, eles não se deram trabalho de construir nada, isso antes da colônia, eles não deram trabalho de nada. Antes de chegar aqui no Brasil, os portugueses já estavam acostumados com essa vida marítima, eles já navegavam, eles já tinham descoberto outros territórios e porque isso era uma forma de gerar bastante lucro, né? Tanto é que tinha o comércio nas Índias, que é uma coisa que os portugueses ganhavam muito dinheiro. E antes de eles chegarem no Brasil, eles já tinham descoberto a Ilha da Madeira e também já tinham arrumado uma forma de chegar às Índias navegando, que é passando lá pela parte, lá pelo norte, pelo sul da África, bem lá embaixo, e que é onde futuramente veio a chamar Cabo da Boa Esperança. Antes chamava Cabo das Tormentas porque era onde eles achavam que tinha um monte de monstro, então eles chamavam de Cabo das Tormentas. Depois, quando um cara conseguiu atravessar essa parte e chegar até as Índias em segurança com o barco, essa área ficou conhecida como Cabo da Boa Esperança. E eles faziam navegação por cabotagem. E o que é cabotagem? Cabotagem é quando o barco, o navio, a caravela, sei lá, ele navega sempre grudado na costa do continente. Isso porque eles achavam que se eles fossem mais além, navegassem mais pra lá e se distanciassem da costa, a terra ia acabar e eles iam cair. É isso que eles achavam. Tá bom, mas só que aí eles chegaram aqui no Brasil. O Pedro Álvares de Cabral, como todo mundo já deve saber, chegou aqui no Brasil no ano de 1500. Dizem aí que eles já sabiam da existência do Brasil e Pedro Álvares só chegou aqui, ele desviou o caminho lá das Índias de propósito e só pra falar, cheguei no Brasil de repente, só que na verdade eles já sabiam. Tem historiadores que dizem isso, mas tem uns que dizem que Pedro Álvares realmente descobriu o Brasil por um acaso, realmente desviou lá da costa da África, que ele ia chegar às Índias, e de repente bateu no Brasil. Mas o que importa é que dia 22 de abril do ano de 1500, Pedro Álvares tinha chego aqui no nosso território. E assim que chegaram, nos primeiros 3 anos, os portugueses começaram a instalar feitorias no litoral. Isso para ter uma ocupação, para falar que olha só, tem gente aqui, para evitar ataques. Não que realmente evitava ataques, porque eles não cobriam todo o litoral inteiro, mas naquela parte específica. E ainda mais que ainda tinha o Tratado de Tordesilhas. Só que ainda com o Tratado de Tordesilhas, em que Portugal dividia o mundo, praticamente, com a Espanha, tinha ainda países infelizes com isso, porque a França, por exemplo, ela foi excluída do Tratado de Tordesilhas. Por que o mundo é só do Portugal e da Espanha, sabe? Então tinham países infelizes que queriam invadir todo o território brasileiro e também outros territórios. O comércio na Índia estava indo muito bem, então os portugueses nem se deram o trabalho de procurar muito o que podia gerar muito lucro para cá, eles nem exploraram muito, porque eles estavam infelizes lá com as Índias, para que eles vão se dar o trabalho de pegar outro comércio aqui. Mas eles também não perderam tempo, porque eles logo acharam uma madeira assim muito boa aqui no Brasil, que só tinha aqui, ficou conhecida mais tardiamente como pau-brasil. E por quê? Porque dentro dessa madeira tem um negócio vermelho que servia para dar cor, tipo tapete vermelho. Aí usava a tintazinha do pau-brasil para dar cor ao negócio. Sem falar que essa madeira era também bastante firme e usada na construção de caravelas, que era uma coisa muito útil, né? Porque Portugal navegava e ele precisava de caravelas. Então, finalmente a gente chega no ano de 1530 e vamos pro título desse vídeo, que é o Brasil colonial, e não mais o Brasil pré-colonial. O Brasil colonial, ele começou, entre aspas, em 1530, quando com as capitanias hereditárias.
As capitanias hereditárias, elas eram faixas de terra divididas, tipo, várias faixas de terra que cobriam todo o território brasileiro, que era dividido em várias faixas, essa parte todo mundo já entendeu. E cada faixa dessa era dada a um nobre português para cuidar dessa parte. É como se, tipo, por exemplo, eu tenho uma região muito grande, só que eu não tenho ninguém para ir lá cuidar dela. Então eu vou lá e pego você, que é de minha confiança, e falo para você cuidar de uma parte daquela região. Basicamente foi isso que eles fizeram, só que hereditários, por causa que deu lá pro nobre, e aí o filho do nobre ia ficar com a capitania, com aquele pedaço de terra, quando o cara morresse. Os donos das capitanias eram conhecidos como donatários. E os donatários, eles tinham a obrigação de cuidar da capitania, né, lógico, ocupar ela, não deixar com que estrangeiros chegassem, invadissem e dominassem aquele território. E também tinham que colonizar aquele lugar, né, que entra no primeiro tópico que eu falei. Mas a capitania deu errado, foi uma coisa que não deu bem errado às capitanias hereditárias. Acontece que só 2 capitanias prosperaram, só 2 deram certo, o resto deu tudo errado. E por que as outras deram errado? Por causa da grande extensão de território, porque o Brasil, lógico que o Brasil ele era menor, assim, entre aspas, né, na época, não era esse mapa que a gente conhece, mas ainda assim era uma extensão de terra bem grande, a parte que o donatário tinha que cuidar. Então não dava, então não deu, ele não conseguiu cuidar, tinha pouca coisa, sei lá, não deu certo. E também faltava recursos econômicos e as capitanias, aqueles pedaços de terra sofriam constantes ataques de indígenas, de nativos. Por quê? Porque vamos lembrar que antes de tudo, antes de qualquer capitania, antes de qualquer português chegar até aqui, quem estava aqui eram os nativos. E então as capitanias sofriam ataque dos nativos porque eles queriam a terra deles de volta, né? Mais do que certo. E as 2 capitanias que prosperaram foram São Vicente e Pernambuco. E em 1538 a gente começa a ter as primeiras coisas de escravidão. A escravidão começa a chegar. Primeiro foi a escravidão indígena, que aí daí, né, teve o surgimento dos quilombos. Só que isso, se a gente for entrar nesse vídeo, o vídeo vai ficar maior do que ele já vai realmente ficar. Mas a escravidão aconteceu inicialmente com os indígenas, principalmente na época do pau-brasil, lá no Brasil pré-colonial. E só que os indígenas, eles eram complicados, porque eles não eram daqueles tipo que seguiam o horário certo, que faziam tudo certo. Eles eram mais revoltados, eles sabem. Então, depois, quando começou o comércio de açúcar, como o açúcar começou a dar certo aqui no Brasil, começaram a trazer escravos vindo da África, do continente africano. Então eles traziam para trabalhar, então os escravos eram trazidos aqui para trabalhar nos engenhos e nos grandes engenhos em que plantavam a cana-de-açúcar para comercializar para fora. Em média, chegavam 12.000 escravos por ano nos portos lá do nordeste do país. Dizem os historiadores que a maioria dos escravizados, eles pertenciam ao grupo étnico sudaneses e Bantu. E ao longo de todo o período de escravidão, que foram mais de 400 anos, foram trazidos 4 milhões de africanos aqui pro Brasil. É bastante coisa. Só que a vida dos navios negreiros, né, que eram os navios que traziam os escravos pra cá, não era nada fácil, porque eles passavam por más condições, péssimas condições, pra falar a verdade. Se o navio era feito pra caber 200 pessoas, os portugueses iam lá e botavam 400. Por quê? Porque cabia 200 sentadinho, bonitinho, mas colocava 400 porque empilhavam em cima do outro, sabe? Porque não tinha o menor cuidado. Muitos chegavam a morrer antes de chegar aos portos daqui do nordeste do país. E quando chegavam ainda tinham o trabalho que eles faziam, era um trabalho braçal, exaustivo e desumano. Sem falar que eles não eram pagos por isso. Isso sem falar que eles ficavam nas senzalas frias e escuras e apertadas. Você pega um africano alto, a senzala era baixinha, tipo, tinha 1 metro, meio metro, e aí eles tinham que ficar abaixados. E as mães tinham seus filhos lá, e a comida que eles comiam era, na maioria das fazendas de engenho, era a sobra da comida do cara do senhor de engenho lá, que ele jantou, sobrou e ele jogou para os escravos. Basicamente é isso. Então eram péssimas condições que os escravos viviam. Mas infelizmente é uma coisa que faz parte da história do nosso país. No ano de 1548 teve o governo geral. E depois das capitanias hereditárias terem dado errado, Dom João III, que era o rei de Portugal, ele precisava de uma forma ainda de cuidar desse país e que não desse muito
trabalho, assim, entre aspas. Ele precisava cuidar desse país aqui, dessa colônia, né? Que na época era uma colônia, de alguma forma. Então ele decidiu centralizar a economia. E como é que ele fez isso? Ele colocou um governador geral chamado Tomé de Souza. E o Tomé de Souza, ele tinha que desenvolver o comércio, garantir que os estrangeiros não invadissem o país. Ele também tinha que garantir o convertimento, não sei se é essa palavra, mas ele tinha que garantir que os indígenas fossem cristãos e não seguissem a religião que eles queriam. Eles tinham que garantir que todos ali fossem cristãos. Então, Tomé de Souza, o governador geral, ele faria isso com a ajuda de 12 mil homens. Em 1549, Tomé de Souza mandou fundar a primeira capital do Brasil, que foi em Salvador. Até porque era uma cidade litorânea, era onde estava mais perto, era o caminho mais fácil de você ir para Portugal. Era Salvador, era caminho assim. Lógico que você tinha que passar o mar, mas era na direção. Também era um lugar bastante rico, principalmente porque a economia de lá consistia na cana-de-açúcar, que era uma coisa que na época estava dando muito certo para Portugal, né? Não vamos nem falar para o Brasil, porque o Brasil não era praticamente... Nem era o Brasil que ficava com o negócio do lucro, era Portugal. E com o tempo a produção de açúcar foi crescendo em Salvador e foram construindo prédios, igrejas e tudo. E mais pessoas começaram a viver mesmo na capital do Brasil, que até então era Salvador. No ano de 1580 a gente tem a União Ibérica, que é quando o Brasil começou a ser governado pela Espanha. Essa parte eu posso que você não sabia, porque até eu pesquisar nem eu lembrava dessa parte. O que acontece pro Brasil ser governado pela Espanha? Bom, na verdade o Brasil não foi governado pela Espanha, Portugal começou a ser governado pela Espanha por uma questão de sucessão real. Só que se Portugal está sendo governado, o Brasil, que é colônia de Portugal, também está sendo governado. Então, só que isso arranjou bastante problemas, por causa que países como França, Holanda, Inglaterra, que eram inimigos da França na época, começaram a atacar o Brasil, que era colônia, só porque o Brasil era governado pela Espanha, assim. Então, o Brasil começou a ter bastante... Então, todos os inimigos da Espanha passaram a ser inimigos da colônia da Espanha. Meio que colônia de Portugal, meio que colônia da Espanha na época. E o Brasil começou a receber ataques. E os holandeses começaram a invadir o nordeste do país para controlar toda a produção de açúcar. E aí, felizmente ou infelizmente para alguns, e felizmente para outros, o Brasil logo passou no ano de 1640 a ser controlado pelo Portugal de novo. No ano de 1612 a gente tem a França Equinocial, que foi quando uma expedição francesa partiu com 5 mil colonos e chegaram na costa norte do país, onde hoje é o Maranhão. E eles fundaram uma aldeia chamada Saint-Louis, em homenagem ao rei Luís IX. Só que em 1615, a capitania de Pernambuco montou um exército para expulsar todos os franceses de lá. Porque é Brasil, não podia ter franceses aqui do nada, um monte de franceses. Imagina se a gente fosse descendente de francês, que estranho que seria. Então, mais tarde, colonizadores portugueses e brasileiros, mais ou menos no ano de 1620, fizeram a Saint-Louis, né, que é aquela aldeia, se desenvolver com base no açúcar e... É isso. Aí, no ano de 1684, a gente tem a Revolta de Beckman. E o que é a Revolta de Beckman? A Revolta de Beckman aconteceu principalmente por causa que as pessoas, os comerciantes de lá, eles estavam do Maranhão, eles estavam tanto quanto insatisfeitos com o preço que eles pagavam pelos produtos e a qualidade que eles vinham. Então era um preço alto e vinha um produto que não servia muito. E também a companhia a companhia lá daquele lugar, eles tinham poucos escravos trabalhando lá. Então faltava, na maioria das vezes, faltava as coisas, faltava trabalho, faltava trabalho não para os escravos, né, mas faltava as coisas. Então a única saída era escravizar os nativos, mas os jesuítas eram contrários. Por fim, para não se estender muito na Revolta de Beckman, no fim os jesuítas foram expulsos e os dois irmãos Manuel e Thomas Beckman, eles invadiram o depósito do comércio da companhia e saquearam o lugar. Só que, né, eles não tiveram um fim muito bom, porque no fim eles foram julgados à forca e presos. Os dois irmãos, Thomas e o outro, Manuel. Pulando pro ano de 1705, a gente tem a Corrida do Ouro, que foi quando nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram descobertas minas
de ouro. E daí todos os portugueses de lá de Portugal decidiram se mudar pra cá porque eles queriam o ouro, que eles queriam uma forma de enriquecer rápido. E o ouro é uma forma de enriquecer rápido, você acha ele lá e enriqueceu. Isso, lógico, entre aspas, não é tão fácil. Então, logo essas cidades, logo essas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram, devido a uma grande imigração, uma grande massa de portugueses que vieram pra cá pra enriquecer com ouro, elas foram se desenvolvendo muito rápido, foram fundando prédios, igrejas e tudo, muito rápido. E aí a gente tem, no ano de 1719, o chamado Quinto. E o que era o Quinto? O Quinto, ele foi responsável por muitas revoltas, né, que vieram futuramente. De todo o ouro produzido na capitania de Minas Gerais, a coroa portuguesa ela cobrava 20% de tudo. Então, os mineradores eles conseguiam uma determinada quantidade, 20% dessa quantidade ia para a coroa portuguesa. E aí vem a derrama, 1765, que foi quando o ouro, a produção tinha caído muito e já não estava conseguindo produzir mais tanto ouro como eles produziam antigamente. E só que o 20% continuava lá, a coroa portuguesa continuava cobrando o mesmo valor de todas as pessoas. Então não importava se a produção do ouro estava baixa ou se estava alta. Aquele valor era fixo, eles não iam abrir mão. E aí foi criada a derrama, porque como as pessoas não estavam dando conta de pagar o 20% com ouro, a derrama basicamente servia para dizer que a pessoa podia pagar com outros objetos de valor para complementar com o ouro que ela pagaria. Tipo, por exemplo, você não conseguiu pagar 20%, você consegue pagar só 10%. E daí, como é que fica os outros 10%? Porque você precisava pagar 20%, né? E aí, os outros 10% você pagaria com seus objetos de valor. Tipo, eu tenho uma corrente aqui de ouro, eu tenho um pote que veio sei lá da onde. Aí você inteirava e juntava os seus objetos mais o ouro pra dar o 20% e pagar pra coroa. Então você vê, ao invés de eles abrirem mão e abaixar o valor de acordo com a quantidade de ouro produzida, não, eles falavam, não tem problema, você pode pagar com seus objetos. E aí já no ano de 1750 a gente tem o Tratado de Madrid, que era basicamente oficializar as terras que pertenciam a Portugal e as terras que pertenciam à Espanha. O objetivo era acabar com a disputa de territórios que ainda tinha. E esse tratado ele foi feito em Madrid, na Espanha, pelos monarcas Dom João V e Dom Fernando IV, Dom João V de Portugal e Dom João IV da Espanha. Já no ano de 1789 a gente tem a famosa Inconfidência Mineira. Inclusive eu fiz um vídeo sobre a Revolução Francesa em que a Revolução Francesa influenciou de certa forma a Inconfidência Mineira. E por que a Inconfidência Mineira aconteceu? Os inconfidentes eram aquelas pessoas que faltaram com fidelidade à coroa portuguesa. Por que faltavam com fidelidade? Porque eles não tinham gostado nem um pouco dessa ideia de quinto, dessa ideia de derrama, porque era injusto, já tava mais na cara que era um negócio injusto. E aí além disso, os inconfidentes, eles também eram influenciados pelos iluministas, que é uma ideia que veio lá da França, assim, lá na liberdade, fraternidade e igualdade. Eles estavam influenciados por essa ideia. E eles também queriam implantar a república. Então, basicamente, aí entra... Só que Inconfidência Mineira é um assunto bem grande, que tem bastante coisa pra falar e não pode ser passado por cima. Então, outro vídeo futuramente eu vou fazer falando só sobre a Inconfidência Mineira. Mas, por hora, a gente vai se contentar com esse resumo bem resumido. E aí, nessa parte da história entra Tiradentes. O que o Tiradentes fez? Tiradentes, ele era um inconfidente, ou seja, ele tinha faltado com fidelidade da coroa. E ele e um grupo lá começaram a conspirar contra todo esse negócio, contra a coroa portuguesa. Então foi colocado um visconde, chamado Visconde de Barbacena, para cobrar os impostos das pessoas que não estavam pagando o quinto e nem a derrama. E daí... esse cara, ele mandou prender Tiradentes e o povo que estava conspirando contra a coroa com a justificativa da lei que tinha criado, o nome da lei era Auto da Devassa. Tipo, ele falou, tem essa lei aqui chamada Auto da Devassa, não sei o que, agora vocês podem ser presos. E o que dizia essa lei? Essa lei, ela permitia com que os que conspirassem contra a coroa portuguesa fossem punidos. Tiradentes, então, ele foi preso em 1789 e condenado à força no dia 21 de abril de 1792. E aí tem toda a história, né, que o seu corpo foi esquartejado e pendurado, se não me engano. Mas isso é bem resumidamente, lógico que aconteceu bem mais coisa,
a gente só passou bem por cima, só pra não ficar enrolando. Em 1798 a gente tem a Conjuração Baiana, ou Guerra dos Alfaiates, como também pode ser conhecida ou chamada. A Conjuração Baiana, ela se deu principalmente porque os baianos, eles estavam insatisfeitos com o preço alto cobrado por produtos essenciais. Produtos essenciais como os alimentos. Tava muito alto o negócio do preço dos alimentos e eles não estavam tendo dinheiro para pagar. E o ideal da independência, a ideia de uma independência estava naquela sociedade baiana, porque eles também estavam insatisfeitos com o domínio que Portugal tinha ainda sobre o Brasil, depois de tanto tempo. Eles defendiam o fim do pacto colonial entre Portugal e Brasil. E pacto colonial, agora voltando lá no começo, foi uma coisa criada porque entre Portugal e Brasil, que era a colônia e a metrópole, né? Portugal é a metrópole e Brasil a colônia, que era que todos os produtos, os lucros, as rendas obtidas aqui no Brasil iam para Portugal. Então o Brasil não ia ser como tipo uma fundação. Tudo que a gente consegue aqui vai ser investido aqui. Não, tudo que a gente consegue aqui eles mandavam para Portugal. Eles também queriam o aumento do salário dos soldados e a implantação de uma república. E a revolta ela já estava toda marcada, direitinha, já estava pronta para acontecer. Só que um dos participantes, chamado José da Veiga, ele foi lá e denunciou a hora e a data que ia acontecer toda essa revolução. Então acabou que o governo de Salvador lá, ele foi e preparou as tropas e tudo para acabar com a revolução antes mesmo dela acontecer. Então muitos deles foram presos e outros foram executados na Praça Piedade de Salvador. Aí a gente vai para o ano de 1808, que é a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil. Isso também daria outro vídeo, porque foi uma confusão, há muita coisa para falar sobre a chegada, o que trouxe os portugueses, a coroa portuguesa em si, chegar aqui no Brasil. E eu daria um vídeo inteiro. Mas, resumidamente, como é que é o nome do cara? Napoleão estava marchando na Europa e ele estava determinado que ia ser o imperador europeu. Ele queria dominar toda a Europa. E ele era um cara bom de tática de guerra e ele sabia, e todo o país parecia que ele conseguia dominar. E Portugal não ia ser diferente. Portugal nessa época ele tinha enfraquecido bastante. Tanto é que o rei que estava no poder era Dom João VI. Era um rei muito indeciso, ele não sabia nada, ele era bem lerdo. Ele não servia muito para ser rei, não. E daí ele não sabia o que ele fazia, porque Portugal não tinha a mínima condição de bater de frente contra o exército de Napoleão. Então, a única escolha que ele tinha era ou deixar Napoleão ser dominado por Napoleão, ou tentar bater de frente, mas de todo jeito ele queria ser dominado por Napoleão. E daí, no fim, ele acaba que decide fugir de Portugal, ele e a esposa dele, que se não me engano era Maria, alguma coisa, não sei. E decide pegar todas as pessoas nobres e pessoas importantes para ele fugir de Portugal e fugir para a maior colônia que eles tinham, que era no caso o Brasil. E deixaram o povo lá, o povo sem rei, dane-se o povo, eles que sejam dominados por Napoleão sozinho. Então eles vieram aqui no Brasil, eles chegaram primeiramente em Salvador, que é onde eles foram recebidos com festa, o povo deu festa para eles. E olha que acabou de acontecer um negócio lá do povo se revoltar contra a coroa portuguesa, só que aí eles acabaram de chegar e o povo receberam eles muito bem, deram festa, não sei o que, e tá. Só que eles não podiam ficar lá em Salvador. Então eles tiveram que vir para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Antes era Salvador, mas aí passou para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro nessa época era o Rio de Janeiro. A Revolução Pernambucana, no ano de 1817, ela se deu especialmente pela insatisfação popular com a chegada da coroa portuguesa aqui no Brasil. Porque tinham muitos portugueses ocupando os cargos, os empregos, os trabalhos que os brasileiros deviam ocupar. Porque tá no Brasil, o brasileiro vai ocupar o cargo do Brasil. Mas aí os nobres chegaram aqui e meio que deram prioridade para que eles arrumassem o trabalho, para que eles fossem trabalhar e fossem empregados, e não os brasileiros. E aí tem uma lista de coisas que fez essa revolução acontecer. Entre elas tem a fome e a miséria que atingiu a região no ano de 1816, os altos tributos cobrados pelo rei, antes rei de Portugal, agora aqui no Brasil, Dom João VI. E também eles tinham grande influência das ideias iluministas, né, que é o negócio lá da Revolução Francesa. Eles queriam uma constituição, eles queriam criar uma constituição aqui pro Brasil, queriam também que o Brasil agora não fosse independente de Portugal. E eles também queriam implantar a república. E aí, Dom João VI, ele organizou para os militares irem lá e acabar com os revolucionários. Acabou que o embate, ele durou 75 dias.
e no fim quem perdeu foram os revolucionários. E daí a gente tem o finalzinho aqui do Brasil colonial, que é quando Dom João VI, que é o rei que estava aqui no Brasil, que ele tinha se mudado lá no ano de 1808, ele é chamado em 1821 para voltar para Portugal. Mas ele deixa o príncipe regente Dom Pedro I. E aí que a gente acaba com o Brasil colonial e começa o Brasil Império, porque daí agora já temos um rei aqui no Brasil. E a conclusão é que a gente está sempre acostumado a pensar que essas revoluções, que essas brigas, que essas coisas que as pessoas elas lutam pelos direitos delas, acontecem só fora do país, acontecem só na França, lá na Revolução Francesa. Mas não, no Brasil também aconteceram várias coisas, o país daqui também lutou pela sua justiça. E a gente também pode concluir isso, e também a gente pode concluir que os portugueses são os folgados, porque olha só tudo que eles fizeram, né? O vídeo já vai ficando por aqui, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se inscreva aqui embaixo, porque falta 10 e falta só 10 milhões pra gente chegar em 10 milhões. Então é isso, aguarde a parte que vai sair a seguir, né? Que isso aqui vai ser uma trilogia. Primeiro Brasil Colônia, depois Brasil Império e Brasil República. Brasil Republicano.